Olá, amigos da Diário TV. Você confere a partir de agora o nosso boletim direto da redação, onde a gente traz a atualização de tudo que é mais importante, que afeta a vida do teresopolitano, trazendo assim informativos sobre Teresópolis, região e também as notícias nacionais que são muito importantes para a gente aqui, sempre atualizando muito bem você. A gente começa falando do noticiário policial. Um homem foi preso por um grave crime ambiental nesta quinta-feira em Teresópolis. Você confere nessas imagens que o homem foi preso por policiais militares na localidade de Pessegueiros, no segundo distrito, por grave crime ambiental. Ele seria responsável por esse aterro que tinha aproximadamente, ou tem, né, porque não foi removido ainda, 500 metros quadrados em uma das margens do rio Paquequer. Esse grande volume de terra estava sendo empurrado em direção ao curso d'água, que já sofre aí com vários outros problemas por conta de toda a ação humana nesses locais, né? E a gente sabe que ele foi autuado pelos crimes, a Lei de Crimes Ambientais, que define a realização de obras e serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização de órgãos ambientais competentes ou contrariando normas legais e regulamentares pertinentes. Ele pode pegar de 1 a 6 meses de prisão ou multa, ou então receber as duas cumulativamente, né? Ao mesmo tempo receber essas. Você sabe que as leis ambientais são bem rígidas, bem fortes. No Brasil, a gente sabe que falta mesmo fiscalização, porque as leis suficientes têm, né, para poder atacar esse tipo de ação e tentar coibir. Mas a gente vê que muita gente se acha impune e acaba cometendo crimes ambientais. Então, esse caso ocorrido nesta quinta-feira em Teresópolis. Continuando no noticiário policial, a gente vai falar agora de uma situação que é preocupante. Um homem entrou numa lotérica no Mildon e tentou cometer um assalto. A lotérica que fica lá no centro comercial no Mildon, ali na rua Melvin Jones, e acabou tentando dominar ali uma funcionária, fez ameaças, mas felizmente a ação ficou mesmo na ameaça. Essa aí é a casa lotérica, imagem feita pelo repórter Cacau, que foi até o local conferir que nesta quarta-feira, por volta das 18 horas, esse homem entrou na lotérica, fez ameaças à atendente e exigia dinheiro. Porém, a lotérica tinha bastante gente e acabou desistindo. Mas não parou por aí não. Depois que ele saiu dessa lotérica, não conseguindo, foi só uma tentativa, ele pegou ali a rua Tupiniquins, ali no Mildon, e foi em direção a uma sorveteria. Lá, ele roubou, ele assaltou e levou cerca de R$3.000 dos proprietários da loja, né? Um marginal que foi pego, ele foi pego pelas câmeras de segurança ali da região, mas ainda não foi pego pela polícia. Então, ele, na ocasião, ele estava usando até um chapéu de palha, usando a máscara, né, que todo mundo está usando, então para ele foi conveniente esconder o rosto, e estava usando também um chapéu de palha, né, no momento da ação, carregando um facão. Uma situação que seria bem pitoresca, né? Mas que infelizmente relata crime aqui em Teresópolis. Por falar em situação de crime em Teresópolis, apesar dessa situação, a gente também teve outras situações relatadas pelo repórter Cacau, que outros 2 assaltos que teriam ocorrido aí na cidade, um na Tijuca e outro em Vargem Grande. Na Tijuca é um roubo de celular, em Vargem Grande seria um assalto ao estabelecimento com 2 homens e uma moto. Isso a gente traz para você em detalhes na nossa edição do jornal O Diário de Teresópolis. Na internet você vai poder conferir, você acessa lá a nossa versão digital do jornal O Diário de Teresópolis. Agora, falando nessa questão toda, nesse balanço de crimes, o 30º Batalhão de Polícia Militar fez esse balanço a partir dos dados do Instituto de Segurança Pública e comemorou esses resultados que foram muito positivos. Confira esse vídeo.
Daí você pode conferir, pelo menos aí nesse gráfico final ali, a comparação de que vários crimes, em todos os crimes ali que foram elencados, houve essa diminuição. A Polícia Militar em Teresópolis comemorando esse grande resultado, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, uma comparação muito boa que torna Teresópolis realmente uma das cidades mais seguras do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil, claro, como já chegou até a atingir o 10º lugar comparativamente, né? Nós já chegamos a esse patamar, mas a gente sabe que há criminalidade em Teresópolis, só que o mais importante é que também temos um policiamento ostensivo e atuante, também um policiamento investigativo, judiciário também muito atuante. E a gente espera que continue cada vez melhorando com esse trabalho de excelência aqui em Teresópolis. Agora chegou a vez da gente falar sobre o Covid-19 em Teresópolis, todas as suas implicações, e a gente, no município, nesta quinta-feira, acabou dando um passo a mais com um novo decreto que passou a valer do município. A Prefeitura de Teresópolis liberou, através de um decreto que passa a valer a partir desta quinta-feira, o funcionamento de academias e clubes. E você vê aí nessas imagens a Academia New Limit como exemplo de que já estava esperando há muito tempo, já vinha trabalhando aí pela adequação e nesta quinta-feira já veio trabalhar. Então, pode funcionar desde que cumpra ali aquelas regras, né? Tem que usar máscara, tem que usar esses aparelhos para a pessoa utilizar com o pé, ela libera o álcool em gel a partir do pé. As lixeiras também, tem que ter também a questão do álcool em gel e a toalha de papel liberada para todas as pessoas, em todos os espaços. As áreas de piscinas ainda não estão liberadas. Está proibido também a utilização de espaços comuns. Essas áreas de aulas coletivas agora é só individual. Os alunos, toda a área vai ter que ter esses equipamentos de álcool em gel. Cada aula individual terminada tem que ter um tempo para ser limpa, para ser higienizada pelo funcionário da academia e tem sempre esse cuidado para que não utilizem áreas comuns. Aí você vê que não está permitido utilizar o vestiário a não ser vasos e pias, que também precisam ser limpos. Essa equipe aí que vai ter um trabalho muito grande, porque precisa uma limpeza constante. A cada uso de equipamento, uma limpeza. Toalha de papel e álcool gel para todo mundo e essa limitação. Lembrando que quem for querer participar de aulas, utilizar esses equipamentos, precisa baixar o aplicativo, o app Minha Saúde, para poder declarar que está fora do risco. Então tem que baixar esse app. Você vê aí que todo o chão foi demarcado, é preciso respeitar um espaço de 1,5 m. Você vê esses espaços demarcados, não pode ter esse contato, então toda a academia é demarcada, não é só para New Limit, mas todas têm que fazer isso, respeitando o espaço mínimo de 1,5 m entre as pessoas, não pode haver aglomeração e tem que disponibilizar, você viu aí, em todos os espaços, a toalha de papel e o álcool em gel. É importantíssimo, já foi liberado então, mais uma boa notícia para quem estava aguardando tanto esse momento, mais um passo nessa flexibilização que está ocorrendo em Teresópolis. Outro, como eu falei, além da academia, os clubes também foram liberados, mas não todas as atividades, os clubes recreativos de Teresópolis. Eles podem funcionar seguindo todas essas restrições que também estão valendo para a academia, ou seja, não pode haver eventos, não pode haver aglomeração, churrascos, né? Como muita gente gosta de ir para o clube para churrasco, então não pode haver reunião, uso de espaços comuns, é uma utilização muito comedida e da mesma forma não podem frequentar pessoas do grupo de risco e respeitar uma série de restrições. O vice-presidente do Clube Comari e também presidente da Associação de Clubes Recreativos de Teresópolis, o Fábio Costa Velho, lançou um vídeo para explicar melhor essa situação, explicando justamente, né, entre outras coisas que ele fala no vídeo, a gente separou a parte dele falar sobre essa liberação diferenciada. A reabertura total do clube, com certeza, iria gerar uma aglomeração, isso nós entendemos. Mas entendemos também que algumas atividades podem ser reabertas com segurança, né, desde que o associado entenda, contribua para que isso não seja um problema dentro dos clubes. Tá? Aproveitar aqui e fazer uma solicitação para que todos façam
baixe o aplicativo Minha Saúde, o que está exposto lá no site da Prefeitura, porque dentro do decreto, para voltar às atividades, tem que ter esse aplicativo concluído, né, com seus dados. É bem simples. Aquele que não tiver um celular, por acaso, que tenha aplicativo, pode usar o telefone de alguém. O próprio clube ou a própria academia pode fazer esse cadastro para a pessoa também. Para que é isso? É para que tenha uma noção do histórico dessa pandemia, né? De quem está convivendo nesse momento, se teve algum histórico de doença, se histórico de pressão alta, histórico de algum problema de saúde, e nesse relatório, nesse questionário dentro do aplicativo, faz ali uma triagem e vê como você está de saúde. Tá? Então, se você tiver alguns sintomas ali, eles vão ligar para você, enfim, foi explicado ontem na reunião, mas se você entrar no site da Prefeitura, está bem explicadinho lá. Eu só peço isso, que se vocês puderem baixar o aplicativo Minha Saúde, que está lá no site da Prefeitura, isso vai nos ajudar também nessa retomada, porque é um quesito obrigatório para você voltar a frequentar os clubes e academias. Tá ok? Então, no mais, peço um pouco mais de paciência. Nós estamos lutando sempre por você associado, tanto a CERT, que eu represento, todos os clubes, quanto individualmente pelo Clube Comari. Tivemos uma reunião hoje pela manhã no Clube Comari, teremos hoje outra noite, amanhã pela manhã com os funcionários da academia, para poder nos adequar a essas normas impostas pela Prefeitura no decreto. E, como eu falei, gradativamente as atividades vão voltar, né? Desde que nós façamos o nosso trabalho, fazendo nossa higienização sempre do clube, o associado também usando a máscara, né? Aquelas que todo mundo já sabe quais são as medidas de segurança, para a gente poder rapidamente voltar, ainda assim com muita restrição, mas voltar às atividades normais, para poder aí fazer o congraçamento das famílias e conviver novamente no clube que todo mundo ama. Tá bom? Então, por hoje é isso que eu tinha para falar. Um grande abraço a todos e boa noite. Tá aí, então você que gosta de frequentar no seu clube churrasco, aquele pagode, enfim, todas essas saunas, espaços de uso coletivo, ainda não é a hora, ainda não foram liberados. Aguarde um pouquinho que você vai poder já, né? A saudade é grande, mas já você vai poder matar essa saudade. Mas, por enquanto, precisamos cumprir a flexibilização gradual para evitar que a gente tenha problemas com a utilização, com vamos dizer, a proliferação, melhor dizendo, do vírus do Covid-19. E uma outra novidade, agora em âmbito nacional, é que as autoescolas, a partir de agora e durante toda a pandemia, vão poder dar aulas teóricas online para os seus alunos. O Conselho Nacional de Trânsito autorizou as autoescolas a ministrarem as aulas teóricas à distância para quem quer tirar a carteira de motorista, desde que o conteúdo e a carga horária sejam as mesmas estabelecidas para as aulas presenciais, sem prejuízos para o candidato. A única diferença é o uso de plataforma tecnológica, como se fosse uma videoconferência. Essa plataforma deve assegurar a identificação biométrica, tanto do instrutor quanto do aluno. Essa professora de autoescola em Brasília aprovou a decisão e já adotou a medida. Então a aula ela é muito proveitosa, tanto para o instrutor, também como o aluno. Então os alunos também estão falando que não está perdendo muito. A gente só perde esse contato, né? Mas em relação à matéria não está perdendo nada. A decisão, que entrou em vigor no dia 1º de julho, é temporária e vai valer enquanto durar o isolamento social por causa do coronavírus. Mas o Denatran lembra que as teleaulas não são obrigatórias. Caso a autoescola ou o aluno não tenham interesse ou condições do ensino à distância, podem aguardar o retorno presencial para dar continuidade ao curso, sem prejuízos para ambos os lados. Uma novidade muito interessante e importante para que as pessoas que queiram tirar a sua carteira de habilitação não fiquem aí paralisados, né? Não fiquem com a sua habilitação, andamento emperrado. Agora a gente vai falar sobre o balanço do coronavírus em Teresópolis, trazer o boletim que a Prefeitura divulgou nesta quinta-feira sobre os dados, os números do coronavírus em Teresópolis. Confira. É um total de 706 casos ativos,
967 recuperados, 3.878 casos descartados e subiu para 59 óbitos, 2 a mais do que no dia anterior. No total de exames, 5.610 de acordo com a Prefeitura. Casos suspeitos são 8, óbitos suspeitos 7. Leitos clínicos ocupados, 25 e 15 livres. Temos leitos de UTI 18 ocupados, sendo 17 entubados e 10 livres. Esse é o resultado do que foi informado pela Prefeitura. Houve uma diminuição da ocupação, da taxa de ocupação dos leitos de UTI, que estava em 75%, baixou para cerca de 65%, mas infelizmente por conta desses 2 óbitos de pessoas que estavam na UTI. A gente espera que a situação em Teresópolis melhore e que não ocorram mais óbitos como esse, né? Que as pessoas façam a sua parte para não chegar ao ponto de sofrerem as consequências do novo coronavírus, que está levando a vida de muitas pessoas embora, e a gente, infelizmente, traz essas notícias para a nossa população. E em Teresópolis, os casos ainda não chegaram a colapsar a saúde, mas estão ocorrendo mortes diariamente. Daqui quarta para quinta-feira foram mais 2 óbitos. Agora vamos falar sobre o tempo em Teresópolis, que deu uma virada nesta quinta-feira. Começou realmente com imagens impressionantes, né? Aquelas que são típicas de Teresópolis, mas que a gente, de uma hora para outra, passa a ver no nosso inverno. Uma situação que até no centro da cidade a gente pode ver que diferenciou esse clima serrano e típico teresopolitano, o russo descendo, né, o nosso famoso russo, e o frio chegando com força para a gente. A previsão do tempo para amanhã é que fique mais frio do que hoje, hein? Então se prepare. As temperaturas previstas são de 15 graus a mínima e 21 a máxima para esta sexta-feira. Então já fique avisado aí que a previsão é de mais frio por enquanto e possivelmente no final de semana melhore. Mas tá aí, para quem gosta de frio, uma bela paisagem, né? O pessoal gosta. Agora chegou aquele quadro que as pessoas, que você que curte aqui a Diário TV e que também curte a história de Teresópolis, tem para poder conhecer curiosidades através desse quadro do Vanderlei Pérez, nosso jornalista e historiador, que traz a foto do dia. A foto do dia de hoje é uma imagem rara do abrigo 2 da Trilha do Sino, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. O nosso parque foi criado em novembro de 1939 e uma das atrações do parque, que são tantas, é a Trilha do Sino, essa caminhada de 11 quilômetros e pouco, que é possível a qualquer pessoa que caminhe normalmente na cidade e que quem não foi ainda perde uma grande oportunidade. E o abrigo 2 é o melhor abrigo, o mais importante abrigo do parque, no início dele, até os anos 60, quando o abrigo foi desativado e nem vestígios deste abrigo você encontra mais na trilha, já que ele está um pouquinho à esquerda para quem faz a caminhada das orquídeas, vai em direção a Agulha do Diabo, Mirante do Inferno. Então não é muito comum. As pessoas têm uma saudade, uma lembrança de uma coisa que não viram, né? Porque o abrigo 2, poucas pessoas tiveram o privilégio, só os montanhas mais antigos tiveram o privilégio de vê-lo na Trilha do Sino. E essa imagem de hoje é uma imagem inédita do acervo do Antônio Sumavielli. As fotografias e documentos que estavam no acervo foram cedidos ao Promemória pelos amigos Zé Pereira e Isa, doutora Isa, e eu de vez em quando tenho que ir lá mexer e achar alguma coisa interessante para contar para vocês. E essa imagem realmente vocês vão gostar. A foto do dia, abrigo 2 da Trilha do Sino no Parque Nacional. Tá, então você conferiu a quadra foto do dia que a gente sempre traz para você aqui nos nossos boletins, na nossa programação, com o jornalista e historiador Vanderlei Pérez, e com isso a gente encerra aqui o nosso boletim. Você fica ligado aqui na nossa programação, no site netdiario.com.br, onde tem a nossa edição do jornal O Diário de Teresópolis online, você pode acessar todos os dias, e também você confere o noticiário completo atualizado durante o dia, com as informações no nosso site, netdiario.com.br. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais. Tem Facebook,
Instagram e YouTube. Não perca nenhuma notícia, nenhuma atualização sobre o que acontece em Teresópolis nas nossas redes sociais e no nosso YouTube, com todas as matérias, todas as reportagens e também com os boletins que a gente grava para você. E a gente pode voltar a qualquer momento em nossa programação com outras informações. Até já!